Olá, 21 horas, quarta-feira, uma excelente noite de quarta-feira para todos nós. Os meus cumprimentos também a todas aquelas pessoas que estarão assistindo esta live aula em outros momentos, posterior a esse horário, amanhã, mas que você possa aproveitar esse conteúdo fantástico, poderoso, com o intuito de buscar transformação, de buscarmos a cada dia sermos melhores em tudo que quisermos realizar e especialmente, como eu trabalho muito, pais melhores, voltados aí a construir sim uma juventude preparada, forte e especialmente emocionalmente equilibrada, sua saúde mental e emocional, para que vivam lá na vida adulta, quando precisam tomar as principais decisões da nossa vida, eles estejam seguros e eles tenham tido como base desta primeira infância o perfeito, o verdadeiro amor, que nos aproxima daquele que nos criou, daquele que nos traz e que nós carregamos a essência divina, aquele que nos deu uma vida para ser vivida de abundância. Boa noite a todos que estão chegando, vão clicando no coraçãozinho para bastante gente ver essa live, convida aí o titio, a titia, a amiga, a mãe da amiga, todo mundo que vocês conheçam. Boa noite, Gil, boa noite, Alexandra, boa noite, Josi, sejam muito bem-vindas. E eu vou aqui falando um pouquinho aí dos nossos episódios anteriores, para quem até o pessoal ir chegando, para a gente de fato entrar no conteúdo de hoje. Quem teve a oportunidade de aí espiar um pouquinho no meu feed, as minhas postagens aí durante a semana, ontem especialmente, onde eu coloquei muito do que a gente vai estar abordando nesta noite. Feridas emocionais, quanta coisa que você de repente carrega e não se dá conta, que você ainda nem conhece ou que de repente não tem clareza de comportamentos, ações que nós carregamos e às vezes nem entendemos o que nos leva a fazer determinadas ações, mesmo que aquilo te incomode, mesmo que aquilo não te permita ser feliz, te deixar tranquila. Então hoje a gente vai trazer um pouquinho de clareza e, claro, mais uma vez, ter esse cuidado do que eu vou estar transbordando aos meus filhos, do que eu quero estar transferindo e que eu tenha essa certeza que pode terminar em nós, que nós não precisamos mais passar isso adiante a todos aqueles que nos amam, não especialmente só aos nossos filhos, mas todas as pessoas que nos cercam, seja no seu trabalho, seja com o seu marido, namorado, todas as pessoas que você tenha um relacionamento, que isso seja muito mais uma construção positiva, conhecendo tudo aquilo que nós temos e a nossa capacidade de estar melhorando tudo isso. Então, na quarta-feira passada, nosso terceiro episódio, Amar e Conectar, eu trouxe muito sobre o medo. O que o medo causa, por quê, Expliquei que o medo em si, ele não existe. Nós, naturalmente, não carregamos, não viemos com esse sentimento dentro de nós, dentro do nosso cérebro, que foi o outro tema de uma live anterior, explicando o funcionamento dessa máquina poderosa, que é o nosso cérebro. E sim, ele é gerado, criado. Geralmente, infelizmente, isso a gente traz lá da bagagem dos nossos pais, que sem intenção, sem o intuito de ferir, de gerar esse sentimento do medo, do trauma, acabam ocasionando isso dentro de nós. Muitas vezes, como eu já comentava na quarta-feira passada, sempre no intuito da proteção. Eu quero fazer isso para proteger o meu filho. Então acabam aí gerando frases mentirosas diante de um perigo que sim, o perigo é verdadeiro, o perigo existe. Então eu passei aí algumas dicas, está gravado aí no feed, está no meu canal do YouTube. Peço você mais uma vez, vai lá, compartilha, curte, faça parte para que se torne conhecido e para que eu possa estar transbordando aí muito desse projeto que eu estou aí fazendo crescer e colocando à frente para que muitas mães possam ter esse conhecimento e passar a viver de uma forma mais assertiva,
porque a gente tem esse potencial e o mundo nos traz muitas possibilidades. Então, que nós possamos hoje, como a gente já também falou na semana passada, com toda essa facilidade que nós temos hoje em dia de receber esse conhecimento, de ter acesso a tantas informações, que a gente priorize o que de fato é importante para nós. E em primeiro lugar, claro, repito, que nós possamos ter esse olhar para nós, para a minha pessoa, para o meu momento, onde eu me encontro, o que eu preciso primeiramente encontrar em mim, que clareza eu preciso ter sobre mim e que eu me conheça, porque eu me conhecendo, eu vou ter muito mais força e a certeza das minhas outras ações, daquilo que eu realmente posso fazer para estar avançando, seja dentro da minha carreira, seja dentro do meu relacionamento, seja especialmente relacionado aos nossos filhos. Vou conhecer os gatilhos que às vezes me fazem perder a paciência, os gatilhos que fazem com que eu tome decisões que eu não me sinta satisfeita posteriormente, decisões incertas, e que eu passe sim a ter muito mais reflexão de tudo aquilo que eu quero para mim, do que eu vou encontrar. Boa noite mais uma vez para quem está chegando. Obrigada, Luísa, obrigada, Tati, Fátima, Edna. E eu vou falando os nomes, daqui a pouco sobe alguém e eu não vejo. Aí depois eles me cobram, né? Ah, para mim você não falou boa noite. Então, beijo no coração de cada um que está aqui comigo, me dando este apoio, esse desejo muito grande de eu trazer tanta coisa fantástica que eu venho aprendendo sobre nós, sobre o nosso ser humano, sobre a nossa possibilidade de estar aí vivendo dias melhores. A gente gosta muito de usar a frase, né? Ser a nossa melhor versão. E o mais poderoso disso, com os recursos que eu tenho. Eu não preciso nada que está fora de mim para alcançar tudo isso. Está tudo aqui, em nós. Então, uma boa noite, e para quem tá chegando, vai aí, clica no aviãozinho, manda coraçãozinho, chama todo mundo para que a gente transforme esse conteúdo, essa troca de ideias numa noite muito poderosa e que de repente você encontre, né, alguma dúvida, que você encontre uma resposta de algo que possa te clarear, que possa te despertar esse interesse em cada vez mais caminhar rumo ao que você merece, ao que de fato, né, a gente nasceu para viver, para fazer, para conhecer e para sentir, especialmente, uma paz interior fantástica, uma paz interior que faz te levantar no outro dia de uma forma muito mais leve, a caminhar rumo àquilo que você tem o desejo de alcançar, com muito mais convicção, com muito mais garra, de se sentir aquela pessoa que Deus te criou, poderosa, poderoso. O tema de hoje, então, como a gente estava falando, é feridas emocionais. Vai dar um pouco da continuidade do que nós conversamos sobre o medo, porque sim, também são sentimentos gerados, ocasionados por situações perturbadoras, por palavras duras, situações injustas que ocorrem aí ao longo da nossa vida, muito na primeira infância, mas também muitas pessoas ao longo da vida vão sofrendo injustiças, e quando a gente não está preparado, quando a gente não tem conhecimento, autocontrole para lidar com determinadas ações, injustiças, para encarar e equilibrar essa emoção, o que acontece? Isso entra dentro da gente de uma forma tão grande, a gente vai estar explicando um pouquinho, que gera traumas, gera dor. E esta dor, mesmo que você olhe para trás, para algum evento que você tenha passado e diga assim, não faz mais sentido, já passou, já estou bem, aquilo já era, já virei a página, ficou lá para trás. Será? A nossa máquina poderosa, como a gente já conversou algumas vezes também, ela é muito poderosa, mas ela não discerne a fantasia da realidade. Ela vai viver daquilo que ela conhece. Então, mesmo que alguém te diga algo que não seja verdadeiro da sua pessoa, mesmo que alguém lhe faça uma ofensa que para você possa até não fazer sentido, o teu cérebro pode sim reconhecer como verdade, vai assumir isso
E se essa dor, essa mágoa estiver aí durante o teu dia, durante a tua noite, vai levar isso para a memória de longo prazo. E estando lá na memória de longo prazo, conscientemente isso não vai te incomodar, mas inconscientemente vai gerar ações, comportamentos e talvez ali numa decisão importante que você tenha que tomar, vai te gerar insegurança, vai te gerar lembranças que não vão permitir que você avance, que você tome a decisão mais acertada. Eu passei na semana passada, não sei, né, de todas as pessoas que estão entrando aqui, se alguém estava ou viu posteriormente a live da semana passada, eu fiz um stories e dei dica de 2 filmes. Se alguém estava e assistiu, depois manda um coraçãozinho aí para mim saber, ou faz um joinha para ver se fez sentido. Porque hoje, quando a gente encerrar a live, eu quero indicar mais um filme que vai fechar, vai casar com tudo que a gente vai conversar aqui. Para quê? Porque quando a gente assiste um filme conhecendo o que você quer ter percepção, o que você vai estar buscando nele, ele traz um sentido fantástico. E a gente, quando passa a ter esse conhecimento, tudo que a gente assiste, todo livro que a gente lê, vai trazer muita bagagem e de uma forma diferenciada. Porque você vai ter o sentido, você vai conseguir ver com os olhos da inteligência emocional, que sempre traz uma mensagem engrandecedora e que vai te fazer buscar cada vez mais, despertando esse interesse de saber o quanto nós, como seres humanos, somos fantásticos e o quanto nós temos de potencial aí para estar despertando tudo isso dentro de nós, para estarmos nos libertando de tudo aquilo que nos faz mal. E isso é neurociência, isso é bíblico, e isso envolve uma infinidade de coisas que comprovam tudo isso. Quantas doenças são geradas, são iniciadas, né, desenvolvidas através do nosso desequilíbrio emocional. Dessas que a gente vai conversar um pouco hoje, que surgem lá tão pequenininhas, às vezes tão insignificantes, pequenas injustiças, pequenos atos de violência, e não precisa ser apenas a violência física, que nós também vamos falar um pouquinho hoje sobre, como fala aí, violência intrafamiliar. Ah, mas Patrícia, é aqueles pais que espancam os filhos, você está falando daquelas crianças que apanham a infância inteira? Não precisa ser exatamente isso. Com certeza, uma criança que sofre essa violência física, sim, neste ponto, a este ponto, com certeza esta dor, esse trauma vai ser ainda mais dilaçador, vai ser ainda mais difícil para ela ser restaurada, para ela ser curada. Porém, a gente abrange a violência, e principalmente intrafamiliar, de outras grandes formas, né? Aquela física, aquela que vem da fala, da informação, do exemplo, da experiência que a criança está vivenciando, muitas vezes dentro da própria casa, muitas vezes no ambiente escolar, muitas vezes no ambiente que ela precisa passar boa parte do tempo. Então, ter esse olhar e ter essa atenção a tudo que acontece na vida da nossa criança é sim nossa responsabilidade. É sim aquilo que nós, como pai, como mãe, precisamos voltar muito a atenção para tudo isso, para gerarmos um adulto, um jovem seguro, certos de que ele não terá traumas e excessos. Todos os nossos excessos, e quando a gente fala em excesso, seja aquela pessoa que é excessivamente compulsiva por comer, por comprar, ou boa noite, Kati, ou aquela pessoa que não tem domínio do próprio corpo, que vai viver um sexo desregrado. Mas por quê? Porque talvez lá na infância ela teve uma ausência tão grande desse pai, desse amor paterno, desse elo que é fundamental para a idade da criança, para aquela primeira infância, de se sentir realmente amada, protegida, segura, que ela vai usar isso na vida adulta como fuga, como um preenchimento daquilo que faltou nesta primeira idade. Então, muitas coisas são geradas e se dão início nessa primeira infância. Quando a gente fala primeira infância, de 1 a 5 anos, que é a primeira e a maior carga que esse cérebro vai estar armazenando,
Então, um cuidado sim, né, redobrado, porque eles estão aprendendo, eles estão amadurecendo. De 7 a 13, onde é totalmente formado o que a gente chama de perfil. Aquilo que a criança vai levar para a vida adulta e que sim vai envolver também diferentes características. Hoje, né, eu conheço o meu perfil. Após toda essa formação, após a análise corporal que eu fiz aí com a Luciana, que hoje não pôde estar aqui com a gente, eu também estou participando de mais um workshop do Corpo Explica, para nos compreendermos ainda melhor, para poder levar para você muito mais dessa experiência, dessa bagagem, porque quanto mais a gente busca conhecimento e buscar compreender como nós funcionamos, o que nós estamos vivendo aqui dentro de nós, nos possibilita sim ter esta excelência no dia a dia, naquilo que nós realizarmos, ter percepção do que me faz bem e me afastar daquilo que me faz mal, daquilo que me prejudica, daquilo que não me agrega, não faz com que eu esteja rumo ao meu objetivo, àquilo que eu nasci para viver. Então é fundamental a gente ter esse olhar e priorizar essa educação. E quando a gente fala assim, transformar a educação tradicional, falo isso em todas as lives e gosto muito de reforçar, porque de repente a gente tenha vovós e vovôs aí assistindo, né? Às vezes até a minha sogra também agora entra aí para dar uma olhadinha. Não é recriminando os pais a educação que eles nos deram, não é ressentimento, né? Não é guardar aquilo, poxa, hoje eu carrego isso, e é culpa do meu pai, que tem culpa porque era da avó dele, porque passou assim. Justamente o contrário. Justamente aquilo que eu falava no início. Se nós hoje temos essa possibilidade de abraçar conhecimento, de ter essas informações de forma tão mais fácil do que eles tiveram, olha quanta coisa diferente nós podemos entregar aos nossos filhos, entregar àquelas pessoas que amam. E principalmente, olha quantas coisas nós podemos melhorar em nós. É fantástico. Ter sempre essa consciência. Eles nos deram tudo aquilo que puderam, que tinham. Ninguém dá aquilo que não tem. Ninguém transborda aquilo que não vive. Me entende? Então, vai mandando coraçãozinho, a gente vai dar início aí falando dessas feridas emocionais, vai chamando todo mundo, clica no aviãozinho, vai lá, convida quem está online para a gente fazer essa troca de experiência. E, mais uma vez, se alguém chegou aí depois, que assistiu os filmes que eu indiquei na semana passada nos meus stories e fez sentido, gostou, manda um coraçãozinho, manda um joinha. Se você não assistiu, faz muito sentido, vai clarear muito essa percepção do que o medo gera em nossa vida, do que o medo nos impede de realizar. Foi os Croods que eu indiquei e A Vila. A Vila eu só dei a dica de não assistir com crianças, tá? Especialmente aí menores de 14 anos, porque ele é muito complexo, tem cenas assim que a criança pode ficar com medo. Então é A Vila só para adultos e os Croods sim, fantástico aí para assistir a família inteira. Bora lá, bora começar o nosso conteúdo de hoje para a gente também não passar muito aí do nosso horário. Vamos ver, só para me acompanhar aqui para eu não me perder. Muito bem, já perguntei dos filmes. E assim como nós falávamos, como um corte físico, quando a gente imagina, né? Nos machucamos, caímos, cortamos com uma faca, temos uma ferida, um machucado. Aquilo vai secando, aquilo a gente trata, passa pomada, faz curativo, mas ela gera o quê? Ela gera uma pequena cicatriz. Às vezes, nem tão pequena assim. E assim são essas feridas, que hoje a gente denomina como ferida emocional. Ela pode ter um elevado impacto. E dependendo do nível desse impacto na vida da pessoa, ela vai acompanhar esse adulto por toda a vida. Por quê? Como eu expliquei antes, às vezes vai fazer pouco sentido. Ela vai simplesmente sentir aquela dor, mas o consciente talvez ela já esqueça, porque o nosso cérebro é muito assim, né? Aquela memória de curto prazo, ela é realmente muito curto.
o que eu vivi hoje não fez sentido, o cérebro não armazenou na memória REM, amanhã eu posso já não mais lembrar, porque não fez sentido para mim. É muito bom, né? Aí a Alexandra comentando, ó, adoro os crudes, 1 e o 2, já saiu o 2 também. Conteúdo para vida familiar, faz muito sentido. Obrigada pela contribuição, Alexandra. Que bom. Quem não assistiu, fica aí novamente a dica. Assista para você fazer essa compreensão do que a gente, de repente, aí tá gerando sem querer na vida dos nossos filhos. E para a gente dar início, vamos falar aí da primeira que eu postei lá e que muito acontece. E mais uma vez reforçando, não é intenção nossa criar isso nos nossos filhos, assim como o medo que a gente falou na semana passada, esses sentimentos que a gente vai estar trazendo aqui, também nós podemos acabar transbordando, passando, transferindo para eles. Por isso que a importância de olhar para mim, o que eu estou carregando, o que eu preciso me libertar, o que eu preciso melhorar em mim, para que eu pare, para que eu tenha esse autocontrole. Opa, eu estou errando. E é uma experiência fantástica, porque toda vez quando você tem esse conhecimento, que você for errar, que você for agir, isso, Rangel, obrigada por me ajudar, precisa morrer em nós. Os erros, as mágoas, as dores têm que acabar em nós. Fantástica essa frase. E mesmo que eu não tenha a intenção de ferir, porque nenhuma mãe, nenhum pai, eu tenho certeza, vai querer fazer algo sabendo que eu estou prejudicando o meu filho. E até hoje, muitas vezes a gente ainda escuta e há todo uma grande, me fugiu a palavra, mas uma discussão, né, sobre uma palmada, não uma palmada, sim uma palmada. Se você tem orientação, se você conhece esses caminhos de fazer diferente, você não vai precisar dar uma palmada. Porque a palmada é a mesma coisa de tudo que a gente vai falar um pouquinho. Para mim, hoje, de repente eu posso falar assim, eu apanhei, tô aqui, tô viva, sobrevivi, tô vivendo, tem que bola para frente. Mas talvez, o que aquela criança, como aquela criança vai sentir? A gente precisa compreender. Ele é um ser humano diferente de nós. Eu sou diferente de você, você é diferente de mim. Talvez o que eu sinta não faça muito sentido para mim, faça muito sentido para você. Talvez uma palavra dura para mim hoje vai passar, vou esquecer com muito mais facilidade do que com outra pessoa, que vai se sentir muito mais ofendida. Então assim são as feridas. Dependendo daquilo que eu já carrego, dependendo da convivência, do ambiente que você se encontrar e dessa preparação do seu equilíbrio emocional, ou seja, também da criança, cada uma vai carregar de um jeito, cada uma vai ter uma cicatriz menor ou maior. A rejeição, a primeira que nós colocamos aí, como ela é infundida, como é que ela surge, como é que ela começa a ser despertada nessa criança. Pode ser no primeiro momento que aquela mãe descobre que está grávida e aí ela diz para ela mesma, ela se critica, ela se condena, ela diz, poxa, mas agora? Eu não queria uma gravidez agora, eu não estava esperando isso agora, eu não podia agora. Mas será que essa criança vai me trazer algo de bom? Será que essa criança, como que eu vou fazer? Meu financeiro, minha casa, meu isso, meu aquilo. É o primeiro ponto que você vai estar passando, não intencionalmente, não para ferir, mas é o primeiro sentimento de rejeição que está surgindo aí entre essas duas vidas. Você como mãe e aquela criança, que no primeiro momento está ali sentindo tudo. Aí depois, aquela criança vem, ou muitas vezes sofre, né, essa insegurança junto com essa rejeição por conta de não sentir esse elo emocional. Mesmo que você nunca diga para essa criança, filha, eu não te queria, eu não te esperava, você não foi planejado. Mas ela já está sentindo. E ela vai carregando aos poucos essa rejeição. Ou aquela criança que os pais
sempre acabam deixando de lado. Às vezes, nós já temos 3, 4 filhos, então aquela lá, poxa, é mais uma, e vamos fazendo as coisas, e vão atropelando as coisas, e não aprendem a necessidade de que cada filho é um filho. Eu preciso aprender que, de repente, para estar com o meu mais velho é um tempo. Daqui a pouco eu preciso um tempo para fazer coisas diferentes que vão conversar com o perfil do meu mais novo, com o meu outro filho. São seres individuais, são seres únicos. Eu não posso pensar assim, bora lá, vamos dormir, vamos 5 dormir, tá tudo certo. É aqui que a gente vai transformando, é aqui que a gente vai ganhando essa percepção de fazer melhor, de ser transformador, de conhecer o seu filho e aquilo que ele precisa e espera de você. Então são nesses fatores que a rejeição ela vai surgindo. É aquela criança que não foi aceita, para resumir a palavra. Quando adulto, o que vai acontecer numa criança que vai crescendo com esse sentimento de ser rejeitada? Ela vai dificilmente, vai se alegrar com as pequenas conquistas, grandes conquistas, com tudo que ela for alcançando na vida, nunca vai fazer muito sentido. E uma coisa para quem me acompanha aí nos stories, nas minhas lives, no meu canal do YouTube, lá já fui lá espiar alguma das minhas aulas que eu deixei gravado e eu falo muito. Se essa criança não se sente amada, ela vai perdendo o sentido. E a mesma forma, se ela se sente rejeitada, tudo que ela for fazer na vida não vai fazer sentido. E quando não faz sentido, é uma outra coisa que a gente já aprendeu aqui, o nosso cérebro não reconhece. E se o meu cérebro não me reconhece, ele não me motiva a fazer mais. Ele não me motiva a ir para o próximo. A gente gosta muito desse verbo, né? Quando a gente celebra as nossas pequenas conquistas, o nosso cérebro recebe uma informação, aumenta a nossa dopamina e opa, e aí, vamos mais, quero mais, entende? Por isso que tudo que você conquista, tudo, seja pequeno, seja grande, no teu dia, escolhe algo para celebrar hoje. Você precisa celebrar. O seu cérebro precisa de motivação para amanhã você estar pronto para o próximo passo, para aquilo que você ainda precisa alcançar. E é uma forma fantástica de fazer isso. Experimente. Faça isso, você vai ver a diferença. Na vida adulta, então, não fará sentido as conquistas, não fará sentido as escolhas. Dificilmente ela vai ser uma pessoa satisfeita, realizada. Ela vai buscar sempre caminhar sozinha. Por quê? Porque ela carrega esse sentimento, eu sou sozinha. Ninguém me amou. Sempre fui deixada de lado. Então, por mais duro e mais triste que seja, eu trago isso aqui justamente para isso, para a gente se sacudir, de repente olhar para nós. Não precisa nem nesse momento olhar para os teus filhos, mas olhe para você. Passe aí esse momento de reflexão. Quais desses sentimentos será que eu carrego? Vamos para o segundo, abandono. E isso é demais. E eu vou até compartilhar com vocês. Não estava nem anotado aqui, mas me veio muito forte isso e eu vou compartilhar com vocês. Quando eu fiz a minha análise corporal, que eu estava falando aí, que está acontecendo no workshop, a Luciana é maravilhosa. Quem quiser conhecer, depois eu coloco o Insta dela ali. Ela já fez live comigo, quero trazer novamente. E ela fez a minha análise corporal. O que é a análise corporal, Patrícia? A gente tem o nosso perfil, que como eu falei, é toda essa infância, a gente vai crescendo, vai gerando o nosso DNA, aquilo que é nosso, a nossa característica, ser mais falante, ser menos falante, ser mais seguro, mais analítico, mais impulsivo, né? Então eu sou dominante, influente, aquela que gosta de estar à frente, de falar, de comunicar. E o meu traço fechou muito com tudo isso que eu aprendi na minha formação de inteligência emocional. Ou seja, a minha oralidade é muito grande, junto com meus traços rígidos. E o que esse traço rígido traz? Sentimento de abandono. E por mais que eu tive pai e mãe, eu tenho uma irmã mais velha, tenho um irmão mais novo,
eu carreguei esse sentimento de abandono. E aí você começa a refletir, você começa a fazer essa busca. Poxa, Patrícia, mas você teve pai e mãe, o quê? O que faltou? E hoje, né, meus pais já são falecidos, e força aqui para quem chegou depois, né, não é julgar, não é buscar culpados, não é ressentimento, é compreensão. Eles deram o melhor que eles receberam. Eles deram aquilo que eles aprenderam, da forma como qual eles acreditavam ser a melhor forma. Meu pai, quando eu tinha em torno de 6, 7 anos, sofreu um acidente. Então, eu fiquei muito tempo, foram meses, sem ter a presença de meu pai em casa. Ele ficou, e eu lembro dessa história, agora até veio assim como insight. Ele ficou meses no hospital e o que eu fiz? Meu tio tinha um Del Rey na época. Me escondi no porta-mala, atrás do banco. Boa noite, Carol. Cheguei. Seja muito bem-vinda. Depois você pega o início lá. E aí, eu estava lá e me escondi para poder visitar ele. Claro que, chegando na portaria do hospital, né? Não queriam me deixar entrar, porque eu era uma criança. O hospital nem é criança, né? Hoje eu sei. Trabalho aí na instituição há algum tempo. Mas fiz o barraco, né? Chorei, fiz o bicho para ver meu pai. Hoje você tem a compreensão do quanto pesa essa ausência. Do quanto a gente precisa desse amor paterno e desse amor materno. Então me desculpem as mães, talvez tenham aí, ou que a gente ouve muito falar. Ah, eu sou, né? Perdão da palavra, eu sou foda. Eduquei meus filhos sozinha, tão aí, tão se virando. Consegui criar sozinha. Lamento te informar. Seus filhos vão sentir esta falta. Vão carregar este peso. Porque filho precisa de amor de pai, de amor de mãe, de presença, de tempo de qualidade, de entrega. Por isso que esse sentimento do abandono é uma das feridas emocionais que mais aparecem. E por que ela aparece tanto? Inclusive nos dias de hoje, por isso que eu quero reforçar muito, né? Quero preparar aí, já tem um pouquinho lá no meu canal do YouTube, quando eu preparei o treinamento para mães, mas eu quero trazer uma aula específica sobre esse tempo de qualidade, sobre a técnica dos 15 minutos. Porque muitos pais trabalham fora. Às vezes, acabam passando a responsabilidade desse cuidado para os avós, para a escola, para babás. Então, a criança, às vezes, passa doente, né? Fica ruinzinha, tem uma queda, um amiguinho que brigou, que bateu. São momentos difíceis da criança. E nesse momento difícil, quem que a gente quer? Quem nos dá seguro? Quem é nosso porto seguro? Pai e mãe. E aí, muitas vezes, a criança não tem pai e mãe. Então, é complicado porque você não quer prejudicar, mas ele surge. Só que esta é a grande alegria, este é o passo da transformação que hoje eu quero trazer para você. É possível fazer diferente. E mesmo que você trabalhe fora, e mesmo que você tenha um dia corrido, não se preocupe com isso. Não é o tempo, é a qualidade. É essa criança se sentir amada. Porque esse sentimento de amor, de entrega, de dedicação total a ela, independente do tempo, mas ele precisa existir, é que vai mostrar a ela que ela é amada, é que vai gerar segurança e que vai mandar esse sentimento de abandono embora. Uma criança que vai ter esse sentimento de abandono, quando ela chegar lá na fase adulta, ela vai ser uma pessoa totalmente segura. Ela vai ser uma pessoa que não vai sentir segurança nas suas decisões, não vai se sentir segura em confiar nas pessoas. Ela vai se sentir sempre em dúvida. E agora? Será que eu faço? Será que eu confio? Será que realmente essa pessoa me quer bem?
até para um futuro relacionamento. Ela pode se ver em dúvidas. E isso também vai pesar muito do que a gente vai construir aí nas próximas aulas, relacionamento que ela está vivenciando do pai e da mãe. O que ela está observando dentro de casa. E a gente vai conversar isso um pouquinho ainda também quando a gente chegar lá na ferida emocional da violência. Então, esta criança também não vai ser tão independente, vai ter poucos amigos, porque para ela, todo mundo, ela vai se sentir não merecedora de nada. Todo mundo deixou ela de lado. Shirley, né? Você apertou, só me faz um sim ou não ali, você queria participar do vídeo, apertou sem querer, acredito que foi sem querer, mas se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, manda aí na caixinha que eu respondo com muito carinho. Obrigada pela participação. Vamos para a próxima ferida, humilhação. O que gera a humilhação nessas crianças? Esse sentimento. E dá para reforçar. Não vai chegar para você, um adolescente, ou quando essa criança ficar mais madura, ela não vai chegar assim, ou mãe, ou pai, ou eu me sinto humilhada. Não. Como eu falei, são despertar silencioso. Isso vai ficando registrado no nosso inconsciente. Vai causando-se em comportamentos. Só que a criança, nós como adultos, né? Porque hoje se a gente para fazer essa reflexão, a gente se percebe aonde nós somos inseguros, o que nós carregamos que nos dói, que nos paralisa, que nos impede. Hoje um dos maiores medos, eu estou fazendo um curso de comunicação e oratória, e eles falam, o medo é maior de falar em público do que das pessoas que têm medo de morrer. Para você ver. Isso é do quê? Dessas feridas emocionais que foram sendo despertadas dentro dessa pessoa. Que estão sendo carregadas inconscientemente. Ela nem sabe por quê que ela não gosta de estar com pessoas, que ela não gosta de repente de falar, que ela não se sente à vontade para um abraço, para um aconchego, para um relacionamento mais íntimo. N motivos de a gente buscar, a gente vai encontrar que sim, existe ferida emocional, que existe um trauma gerado em algum momento, seja uma situação perturbadora, seja uma frase injusta, mas causou dor e está ali, sendo carregada, inconscientemente trabalhada pelo nosso cérebro, nas decisões, quando ele precisa resgatar uma informação importante. E ele vai fazer essa busca, tudo que você tem armazenado. E como eu te falei, cuidado com o que você ouve e com o que você aceita. Porque ele não conhece, ele não discerne o que é fantasia e o que é verdade. Então, se eu te disser algo e você acreditar, e seu cérebro não conhecer a verdade, ele vai assumir aquilo como verdade. E como a criança está aprendendo tudo, tudo é novo para ela. Olha o peso, olha a responsabilidade. Olha o que a gente está dando de primeira bagagem. Que a gente possa ter essa preocupação, certo? E aí essa criança que é humilhada, como é que começa? Muitas vezes é aquela que você fala sem intenção, né? Como a gente sempre fala. Ah, mas o seu irmãozinho faz, por que você não faz? Aí lá na escola o amiguinho fala, ah, mas você tem essa mochila? Olha a minha é muito melhor. A minha é de marca, a minha é azul, a minha é isso, a minha tem rodinha, a sua nem tem. E inconscientemente aquela criança está se sentindo humilhada. Porque estão diferenciando ela, estão colocando condições que ela tem que ser de determinada forma que ela não é. E aí o que essa criança vai sentir lá na vida adulta? Não vai ter ambição. Ela vai minando sonhos. Isso eu também quero trazer muito, né? Que a gente pode construir os nossos filhos a sonhar mais, a querer buscar sempre mais, ou a gente pode ir minando eles, fazendo eles se tornarem pequenos, não sonhadores.
E aí eles vão deixar muito mais facilmente de viver aquilo que Deus criou para eles fazerem. A missão, a vocação, que é se descobrir. E é nesses pequenos sonhos que eles carregam, que às vezes a gente dá risada quando eles falam, que a gente vê tanta coisa nobre, que a gente vê tanta coisa a ser construída aí. E que sim, pode ser muito real na vida deles. E que sim, pode ser o primeiro passo para aquilo que de verdade eles nasceram para fazer. Aquilo que de verdade toca o coração deles. É a essência que está lá dentro deles. Talvez de uma forma diferenciada, como um sonho de criança, mas pronto para ser trabalhado, para ser construído dia a dia e até ele chegar à vida adulta. Aí ele vai moldar, diante daquele pequeno sonho, o que de fato ele quer viver. E essa criança que é humilhada, ou seja, pelos pais, pela escola, por pessoas da família, ela vai minando. A mesma coisa ali quase que a rejeição, ela não vai ver sentido, tanto faz, tanto fez, não vai sonhar, vai se sentir com pouca ambição, porque ela não vai mais confiar na potencialidade dela, ela não vai mais enxergar isso, porque tiraram isso dela. Você não tem isso, você não é isso. Aquele lá, o fulano faz melhor. Aquele lá sabe fazer, você nem sabe fazer ainda. Então, cuidado. E eu percebo quanto cuidado a gente tem que ter, né? Porque eu estimular o Vicente é tudo muito complicado. Então, às vezes, né, você fala assim, né, olha pro seu irmãozinho faz. Olha como que do nada você pode falar erroneamente. Sem querer machucar, sem ser intencional. Mas você está gerando. E é essa percepção, esse cuidado que nós temos que passar a ter. Para construir algo diferente, algo muito, muito mais forte para os nossos filhos. Algo que não vai dar resultado hoje, mas vai dar resultado amanhã. Você vê o seu filho, e eu tenho certeza, todo mundo que está aqui, já fecha os olhos e consegue imaginar. Seu filho grande, seu filho realizado, vivendo a carreira dos sonhos, tendo um casamento maravilhoso, assertivo, uma boa esposa, um bom esposo, vivendo aquilo que nós nascemos para viver. A gente sempre fala, né? O nosso padrão de sucesso é a nossa base, que é Deus, viver a nossa vocação, que a gente precisa muito descobrir, e o casamento, construir família, dar sequência pelo motivo que Deus nos criou. Então, faz muito sentido quando a gente começa a ter essa percepção e busca viver melhor. Se tiver dúvida, se alguém quiser alguma coisa além, né, do que eu estou falando, vai colocando ali embaixo, conforme eu consigo ler, eu trago e eu menciono aqui para todo mundo, tá bom? Vamos falar um pouquinho então da injustiça, né? A injustiça, ela também não foge muito aí da humilhação, né? E ela também surge nesta época do aprendizado. E aí também, né, o favoritismo dos irmãos. E a gente sempre tem essa percepção, porque eu lembro, eu também falava muito para minha mãe, né, e a minha irmã até às vezes falava assim, porque a Patrícia é a preferida, porque a Patrícia não sei o quê. Aí veio o meu irmão, que era o sonho da minha mãe ter um filho homem, né? Agora tudo é o Léo Jaime, tudo não sei o que é o Léo, não sei o que é o Léo. A gente às vezes mesmo vai minando um ao outro, se comparando. Ter esse cuidado, não compare seus filhos. Repito, trago mais uma vez, nós somos únicos. Deus fez cada um de nós com sua especialidade, com seu potencial. Às vezes, eu não sou boa em matemática, eu não gosto de fazer conta, eu não gosto de parar para pensar. Mas eu tenho os meus outros dons, os meus talentos, a minha qualidade, aquilo que Deus quer que eu faça. Então acredite sempre no seu potencial e olhe para o seu filho e valide aquilo que cada um tem de mais especial. Poxa, filho, você fala tão bem. E aí para o seu outro filho, de repente, poxa, filha, você é tão carinhosa, a mamãe gosta, a mamãe se sente tão feliz quando você faz algo que ela faça para você. Valide, mas não compare. Não olhe para o seu filho e fala, poxa, filho, olha lá, sua irmã lava a louça, você não lava a louça.
Olha lá, ó, seu irmão vai tomar banho sozinho, a mamãe tem que te carregar, tem que brigar, você não vai tomar banho. Busque meios, formas de solicitar diferentes. E com certeza eu vou trazer aqui para vocês, já dei aí algumas pinceladas lá no meu canal do YouTube, nas aulas, formas de se conectar, formas da contagem regressiva, forma de estimular para os estudos, que eu sei que muitas e muitas mães perderam a cabeça na pandemia, tiveram que ser mais do que mães, achar ainda esse tempo de estar com essas crianças, fazer essa atividade. É desafiador? É, mas é fantástico. Se descobre, se vê aonde precisa melhorar, se vê que há caminhos de fazer melhor, de se tornar mais leve. Então que a gente busque isso e que a gente priorize isso, porque é muito importante. Não pensar no hoje, mas olhar lá para frente. Aquilo que talvez que você enfrentou, que você sente que te machuca, que te dói. Que bom que eu posso evitar, que eu não vou mais passar, que eu não vou ver o meu filho ter que passar, ter que enfrentar. Porque a gente tem condições de corrigir. E é maravilhoso. E essa criança que vai se sentir injustiçada, e aí também não é só em casa, com essas comparações dos irmãos, né? Mas vai estar lá na escola também. Quando de repente a professora, sem intenção, sem intuito, mas fala, ó, o Pedrinho fez a tarefa, o Pedrinho caprichou, o Pedrinho sabe ler bem. Tá estimulando um e menosprezando o outro, dando estímulo de injustiça. E quantas ações, como eu já falei, não são intencionais, mas a gente não sabe o que aquela criança vai sentir. A gente não sabe qual é o sentido que cada um vai carregar. E essa criança na vida adulta, o que ela vai crescer? Insegura, pessimista. Para que eu vou fazer melhor? Todo mundo fala que eu não sei fazer nada. Todo mundo diz que isso não é certo, que isso não é assim, que isso não é assado. Para quê? Vai ter pessimismo, vai ter insegurança, vai ser também uma pessoa que não vai ter habilidade de estar com os outros, porque não vai se sentir amada, não vai se sentir, não vai ter prazer em estar com o outro, não, vai destratar. Fui destratada a vida inteira, todo mundo foi injusto comigo. E pode ser que nem todo mundo foi injusto comigo, mas é o sentimento que ela carrega, é o sentimento que mais dói nela, que machucou. E aí eu volto a dizer, talvez aquilo que não dói tanto para mim, para você doa mais, te machuque, te fere, de uma forma muito pior do que para mim. Então este é mais um motivo de a gente buscar compreender, porque essa criança também não vai conseguir construir um relacionamento duradouro com esse sentimento de injustiça e essa coisa de não fazer sentido para ela. É difícil construir um relacionamento duradouro. É difícil ter este elo de confiança de novo. Na primeira dificuldade, na primeira crítica, talvez, que essa pessoa leve a ela, ela vai tomar como injustiça de novo. Não, então, deixa quieto, deixa pra lá. Tô indo viver a minha vida, tu vive a tua e tá tudo certo. Porque a injustiça vai ter mais peso. Esse sentimento, a dor, ela nos impede de ver o lado bom. Ela sempre vai ter mais peso. Certo? Vamos chegar agora nas duas palavrinhas mais doloridas, dolorosas e pesadas. Violência intrafamiliar. Aí para quem já estava desde o início, para quem não estava, vai lá depois, assiste, vou colocar no meu canal do YouTube, manda aviãozinho, manda para todo mundo, compartilha, leva tudo que é bom para o próximo também ter conhecimento, para que a gente gere sim uma juventude muito mais segura, uma juventude muito mais saudável, e um saudável que é peso para tudo, porque se eu tenho saúde mental e emocional, eu vou ficar muito menos doente, eu vou ficar muito menos abatido, depressivo, ansioso, e tudo isso gera as doenças do corpo. Então compartilhe, vamos fazer isso aqui crescer muito e poder ajudar aí todos a fazerem uma educação
diferente, mais assertiva. Violência intrafamiliar. Não é, aí você pensa, né, poxa, aquele pai, aquela mãe que espanca, já falei um pouquinho disso no começo, não é apenas isso. Com certeza essa dor é uma dor muito mais doída, é um trauma muito mais forte que essa criança vai carregar, que talvez leve ela em ações muito erradas mesmo. São situações, a gente até traz exemplos dentro da nossa formação de pessoas que estão nos presidiários, chegaram até fazer depoimento de que aquilo para eles era associado ao amor. Se toda vez que eu tenho um pai, uma mãe que me bate, me surra e olha para mim e fala, não, eu tô batendo pra você aprender, porque eu te amo, porque eu quero o seu bem. É assim você vai aprender a fazer o certo. Você entende a associação? Amor igual a dor. Minha mãe disse que me feriu porque me amava, porque queria me proteger, porque queria me ensinar o certo. Não faz sentido. E aí são pessoas que fizeram o quê? Machucaram outras pessoas. Causaram dor em outras pessoas. Porque elas viram nisso atitudes de amor. É fantástico esse vídeo, mas é bem doloroso. É um testemunho de extrema emoção e convicção. De tudo que ele viveu dentro do presídio, de tudo que ele descobriu. E por que ele descobriu isso? Porque ele teve o perdão da pessoa que ele agrediu. Isso é muito forte. Quando a gente fala, né, que o perdão liberta o agressor, é bem isso. Liberta nós, as nossas dores, nos traz paz, mas também liberta o agressor. Mas essa violência, como eu falava, não é só essas chineladas, é aquela que bate de chicote, de varinha de pêssego, de sei lá tudo que a gente já apanhou nessa vida. Não é só essa dor da violência. A violência intrafamiliar é aquela criança que está presenciando o pai e a mãe uns gritos, toda a vida é no grito, o pai que bate na mãe, a mãe que bate no irmão mais velho, ou que está num lugar que presencie cenas de violência. Aquilo pode ser carregado para ela com uma dor profunda, que ela vai carregar e vai ficar ali. Até ela não buscar ajuda, até ela não ser tratada, ela vai carregar isso como uma experiência muito negativa, muito ruim, mesmo sendo que ela não apanhou, mas ela vivenciou essa violência. Palavras agressivas, palavras duras, brigas, gritos, xingamentos. Ela está vivendo uma violência intrafamiliar. Ataques de raiva que fogem do controle. Violência, né, com as pessoas da família ou todo o relacionamento aí construído, escola, onde que ela possa ter esse ambiente de violência. E aí é que eu dou o exemplo, né, desse presidiário que deu um depoimento muito lindo. Vai, talvez, fazer na vida adulta a mesma coisa. Vai se tornar um marido agressivo, uma esposa agressiva. Ou matar, bater, estupro. Tudo tem um princípio. Quando a gente para fazer essa reflexão, esses estudos, isso realmente é assustador. E eu sei porque às vezes a gente escuta muitos casos, né, tentativa de suicídio, ou até de violência, de agressão a mulheres. Se você for buscar, fazer uma anamnese detalhada da vida desse paciente, desse agressor, talvez se levante isso, né? Se levante todos esses dados. Uma criança que não teve convívio com o pai, com a mãe, de repente foi largado aí para uma família que tinha convivência com as drogas, que muitas vezes roubava para se alimentar, que estava cercada de um ambiente de muita violência. E violência, todo esse contexto. Ele pode ter só ouvido, ele não precisa ter, de fato, apanhado, ser agredido fisicamente para ter essa experiência de violência.
Então, olha que pesado, olha que triste isso. Que a gente possa ter esta percepção. Falar com amor, transbordar amor, se preocupar. Se eu estou nervosa, se eu estou irritada, que a gente tenha consciência, sai de perto dessa criança. Vai tomar um banho, vai tomar um ar, vai, sabe? Fica quieta, dorme. Dá espaço para essa criança. É a mesma coisa que é uma experiência muito bacana também, que eu encontrei no livro, e até troco, sempre falo aí com a nossa querida psicóloga Tailana. Em breve ela vai fazer live comigo. Eu não tenho certeza, eu vou confirmar com ela, mas talvez já na semana que vem a live será com ela, fantástica. E a gente fala muito sobre isso quando a gente conversa. A criança precisa de um espaço. Não é cantinho do pensamento, nem do castigo, nem de nada disso, não. É que às vezes a criança ela tá tão estressada, tão irritada, que o melhor que o pai e a mãe fazem é falar assim, filho, vai lá no seu cantinho, vai lá. Quando você tiver calma, a gente conversa. Faz bem para a criança e faz bem para você. Quanto mais eu gritar, quanto mais estressada, e aí o meu gatilho já vem à tona, e eu vou lá e grito também, e piora. Eu sei, eu já passei por isso. E hoje, aquilo que eu falei lá no início, quando a gente conhece a verdade, o cérebro já te acusa, você está fazendo errado. Para tudo que você está fazendo errado. É fantástico. É uma transformação que é possível, cabível e que nós podemos sim alcançar. Queremos buscar e priorizar. E eu tenho certeza que todos nós podemos. E a última, para a gente falar um pouquinho também e encerrarmos, traição. E aí vocês estão falando, mas também como, né? Vai surgir na criança, a criança nunca foi traída. Será que não? Para refletir. Aquele dia, talvez assim, que você falou, filho, então, você quer jogar bola? Beleza. Sábado a gente vai jogar bola, a gente vai combinar, vai jogar bola, tudo certo. Chegou o sábado, aconteceu alguma coisa e você não pode jogar bola para a criança. Você não pode sair, você não pode cumprir aquilo que você prometeu para o seu filho, para sua filha. O que acontece? Uma traição. Ou mesmo aquele pai, aquela mãe, né, que falam muitas coisas pequenas coisas. Ah, agora a gente vai fazer determinada coisa, ou tá chegando a hora de fazer e aquilo não acontece. Vai gerando sentimento de traição, de não cumplicidade, de não comprometimento. E aí uma criança na vida adulta que não vive isso aí, não vai ter um exemplo de confiança, de comprometimento, vai seguir na vida adulta sem confiar. Não vai acreditar nas pessoas. Mais uma pessoa que pode não ter base para viver um relacionamento sadio. Porque no primeiro erro, na primeira situação complicada, ela vai dizer, não, vai para lá porque não vou confiar mesmo, não tô acreditando que isso vai dar certo, porque ela carrega um sentimento de traição. E tem N situações aí, tem mães que, dependente, não convivem com os filhos, ou pai, vice-versa, e aí prometem, não, vou te buscar, vou fazer isso, não faz, não acontece. Vai criando, além desse sentimento de traição, um nível de abandono junto, de injustiça, de rejeição. Aí já vai misturando aí todas essas feridas, transforma em uma coisa muito mais pesada, muito mais difícil. E é aquilo que eu falei lá no início, vou trazendo aí para a gente ir encerrando. A gente nunca, praticamente nunca, vai ter consciência de que feridas eu carrego, das minhas feridas. A não ser, claro, que você vai entrar no processo, você vai passar aí nas ferramentas que a gente trabalha, que eu passei, uma análise corporal que vai fazer a leitura dos teus traços corporais, para você identificar com mais facilidade algum evento na tua infância, na tua juventude, ao longo aí da tua vida, porque a gente nunca sabe qual foi o momento, qual foi a injustiça que mais te feriu, que você carrega, aquela dor que de repente te machuca e você não se dá conta. Muitas vezes isso está vinculado a um relacionamento.
Muitas vezes pode estar relacionado à carreira. Poxa, eu estou vivendo uma coisa que não é para mim. Que eu não me levanto com convicção, poxa, estufar o peito e falar, nossa, hoje eu vou dar o melhor de mim, hoje eu vou. Apesar de que sempre, e é um vídeo de videogame, um joguinho de videogame, eu já falei em algumas lives, nós sempre precisamos dar o melhor de nós para podermos avançar. Aquilo que eu falava lá também na metade da live, celebre, escolha algo fantástico do seu dia de hoje, celebre, dê sentido para o seu cérebro. Porque é dando esse sentido que ele te prepara, ele te motiva a ir lá e agora. Bora pro próximo. E qual é o próximo? Ele dá este gás para você continuar. Então nós temos que sim ser a melhor versão aonde a gente está, com o recurso que eu tenho para poder passar de fase. Assim como no videogame, que você treina, quando você tá fera naquela fase, você vai para a próxima. E isso é fantástico, e isso é a nossa vida. Nós temos que ser melhor, o melhor de nós, aonde nós estivermos, para nós termos no cérebro essa informação de vitória e sermos capazes de avançar, de mudar de fase. Então, das feridas emocionais, era isso que eu queria construir com vocês, trazer essa reflexão. Como eu prometi lá no começo da live, vou repetir os filmes da semana passada. Para quem chegou depois, oi Mari, pegando o finalzinho, mas chegando, vai lá, assiste depois do começo. Espero que tenha feito muito sentido para vocês. Silvia, Cláudia, todo mundo chegando aí, já estou aqui fazendo encerramento, mas pretendo já em seguida postar, deixar salvo, aproveitem, façam essa reflexão, busquem aí resgatar sentimentos, avaliar comportamentos, para ver se de repente determinadas ações não foram geradas através dessas feridas emocionais. Aí sim, pode contar comigo, que eu estou pronta para te ajudar, a te mostrar o caminho, a te conduzir a encontrar tudo isso, contar uma nova história e seguir em paz. Esse é o nosso objetivo, te reinventar, contar uma história positiva, apagar esta injustiça, esta ferida emocional e te resgatar para o novo, te preparar para viver o dia que você nasceu para viver. Viver dias mais leves, viver os teus objetivos e ir de encontro aos teus sonhos. Este é o nosso propósito nesta vida. Muito obrigada, Alexandra. Parabéns a todos vocês também por estarem aqui. Como eu falei no início, conhecimento é fantástico, conhecimento nos move. Que bom, né? Mesmo, eu sempre falo, eu preferia estar aqui com 50 pessoas na minha frente, falando presencialmente. Eu acho que é muito mais caloroso, mas que bom que existe sim esses meios de comunicações diferenciados, mas que permite levar até você isso que eu quero levar. Quero transbordar muito mais. Já deixo aí, me chama no direct, vai lá no meu canal do YouTube, compartilha, manda para muitas pessoas, se inscreva. As minhas lives aqui no Instagram também sempre salva. Manda para quem você conhece. Às vezes você conhece uma pessoa que está passando por mais dificuldades, né? Seja na educação infantil, na vida pessoal. Às vezes ela está precisando parar para fazer essa reflexão, para olhar para dentro dela. Lá vem o trem, pois é, daí dá para escutar também. O trem veio para encerrar o piuí. Uma abençoada noite a todos. Os filmes da semana passada, então, para repetir, para quem quiser assistir, fazer sentido aí com o medo que a gente conversou na semana passada, Os Croods e A Vila. Essa semana, tudo que a gente conversou das feridas emocionais, do que elas geram na vida adulta, A Cabana, o filme, não o documentário da Netflix, tá bom? Procure o filme A Cabana. Ele é fantástico. Você vai encontrar nele respostas incríveis para várias situações na tua vida. Eu sempre digo que eu assistindo A Cabana, a gente vai para a ponte e a gente se encontra lá, a gente faz uma experiência fantástica com a gente mesmo e é transformador. Tem muito sentido. A dica de hoje, então, é o filme A Cabana. Até a próxima semana, se Deus quiser. Amanhã, ainda refletindo das feridas emocionais,
tenho Trocando Ideias, meu vídeo curtinho, eu coloco a frase aí ao meio-dia e à noite eu venho trazendo aí uma mensagem, um videozinho gravado da reflexão que você faz aí durante todo o dia. Um beijo no coração, muito obrigada e que possamos estar sempre juntas na construção desses dias mais leves e de ver nossos filhos sempre com um sorriso nos olhos e tendo orgulho de um dia dizer: eu não preciso de terapia, eu não preciso de nada, porque eu tive e eu vivi o perfeito amor e ter uma lembrança de excelentes pais, de pais amorosos e de pais sábios. Beijo grande, Deus abençoe a vida de vocês, excelente quinta-feira e até mais.